que você está, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estava ontem conversando com vocês sobre essa questão de Deus precisar das pessoas para cumprir o seu propósito profético. Quando você diz isso, lógico que vem na mente da gente de que Deus não é capaz de fazer as coisas sozinho. E isso não é verdade. Deus é capaz de fazer todas as coisas sozinho. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele não precisa da ação humana para que as coisas aconteçam no mundo. Mas Deus nos dá o privilégio de sermos coparticipantes no ministério da pregação, no ministério da salvação e no ministério profético da volta de Jesus. Ele nos dá esse privilégio de sermos agentes ativos em todo o desenrolar da história profética que diz que Jesus vai voltar no tempo do fim. Tempo esse que nós identificamos como os dias atuais que vivemos, e é justamente sobre esse tipo de assunto que a gente vai tratar a partir de amanhã aqui no nosso canal. Você vai entender algumas profecias bíblicas durante esse trimestre todo, a gente vai falar um pouco sobre isso também, inclusive, mas a gente vai entender algumas profecias bíblicas partindo de Neemias, Esdras, lógico, Zorobabel antes que nós comentamos, Zorobabel, Neemias e Esdras, que apontam para momentos específicos da história que se cumpriram, que a gente vai ver na palavra de Deus, que vai então culminar com o tempo que nós vivemos, o tempo do fim. Mas, como eu estava dizendo para vocês, para que tudo isso aconteça, Deus ele não precisava, mas ele nos deu esse presente de sermos coparticipantes desse ministério. E Esdras capítulo 7, verso 10 diz assim, olha: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui está uma explicação por que Deus chamou Esdras para o seu ministério. Muita gente fica pensando assim, puxa vida, mas Deus não me chama para fazer as coisas. Deus chama todos os seus filhos, todos eles. Todo ser humano que crê em Cristo, que se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, deveria ser, em primeira análise, um discípulo de Jesus. E um discípulo é aquele que prega, aquele que fala, aquele que participa ativamente do ministério de Jesus. Mas o discípulo de Jesus não é qualquer um. Não é o porque o pastor é pastor, tem esse título, fez faculdade de teologia, está atrás de um púlpito pregando, que ele é um discípulo de Jesus. Pode ter e tem muitos líderes religiosos que são líderes, têm uma alta patente, se eu posso dizer assim, dentro do ministério, da organização da igreja, mas não são discípulos. Agora, Esdras tinha as marcas importantes, e talvez seja esse aspecto mais importante desse vídeo, as marcas importantes de um discípulo. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Ou seja, buscar a palavra de Deus não é só suficiente, mas buscar e cumprir a palavra de Deus, esses são aspectos importantes, fundamentais e indispensáveis para aquele que Deus escolheu para cumprir a missão profética de Jesus, de pregar o Evangelho, fazendo com que Jesus volte para buscar os seus filhos. Bom, eu vou ficando hoje por aqui. Grande abraço para você, a gente se vê amanhã.